Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã? Glória a Deus. Que responsabilidade pregar agora, meu. Senti agora o peso. Queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém triste aqui? Nessa noite não, né? Essa noite é memorável. Essa noite sela a nossa vitória, né? E eu queria saudar a todos, aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Aqueles que vieram, né? Pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Que vocês se sintam à vontade nesse lugar, na casa do teu Pai, amém? Queria convidar a igreja para abrir a palavra no Salmo 84. Glória a Deus! Salmo 84, amados, fala assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, fala assim: Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, é com muito temor e tremor que nós estamos diante da tua palavra. Ah, Deus, que alegria, Senhor. Que alegria estarmos aqui na tua casa, já sentindo a tua presença, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Pai, seja entronizado no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vivifica essa palavra nos nossos corações, que não seja apenas letra, mas que seja espírito e vida. Assim nós oramos. Senhor, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Tira toda distração, perturbação, inquietação que possa roubar a tua preciosa semente. Leva-nos, Senhor, a um momento de encontro, assim como nós vimos aqui, Senhor, todas essas pessoas que te encontraram foram impactadas, foram mudadas. Nessa noite o Senhor quer fazer o mesmo. Faça o que o Senhor quer. Assim nós oramos, te entregando esse culto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, se nós fizéssemos, uma pesquisa, uma enquete para saber qual é o maior medo que nos assola, sem dúvida nenhuma, algumas mulheres falariam, cobra, barata, rato, enfim, mas sem dúvida, desde Adão, desde lá do Éden, que assombra toda a humanidade é o medo da morte, verdade ou não? Quantos concordam, Quando você encontra uma pessoa enferma, você não ora para aquela pessoa morrer logo e vá encontrar com o Senhor, que é infinitamente melhor, como Paulo diz, mas a gente espera uma nova oportunidade, a gente ora por cura, a gente ora para mais um pouquinho, Então, sem dúvida nenhuma, o medo da morte é algo que assola, desde lá de trás e continua assolando, ainda que a gente entenda que existe um Deus vivo. O desejo do salmista é o desejo que, poxa, se existe um Deus que pode pôr fim a todos os meus medos, eu quero encontrar esse Deus.
Eu quero encontrar esse Deus que é vivo. E Jesus ali, momentos antes ali da ceia, quando ele chega no templo e ele com seu azorrar, e ele faz a limpeza do templo, né? Ele declara isso, que ele em 3 dias, né? Ele destruiria e no terceiro dia ele se colocaria de pé. Ele estava falando do seu corpo. Então, Jesus, assim como o anelo era o lugar da habitação do Salmo, nós entendemos que Jesus é esse lugar, amém? É esse lugar, Jesus é a pessoa que todos nós precisamos encontrar nessa vida, amados, senão a vida perde o sentido. E aí quando a gente fala sobre Páscoa, esse culto é sobre Páscoa, né? A gente lembra da primeira Páscoa, que foi celebrada lá no Egito, amém? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, amém, igreja? E antes da Páscoa, quando Moisés teve um encontro com esse Deus vivo, e a gente sabe que na idolatria, né, existem muito no Egito, não só no Egito, na Grécia e em tantos lugares, existe um Deus para tudo, que corresponde à necessidade do homem. Né? A idolatria, na realidade, é a imaginação do homem, bem como as suas necessidades, ou seja, Deus para responder à necessidade do homem. E quando Moisés tem esse encontro com Deus maravilhoso, que dá a missão, olha, vai lá e fala para Faraó para libertar o meu povo, né? Para celebrar uma festa para mim no deserto, Moisés faz aquela pergunta que não quer calar. Mas qual? Vou me perguntar, qual é o Deus? Qual é o nome desse Deus? E a resposta de Deus continua soando: eu sou o que sou. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Amém? Deus não precisa dar provas. Deus não tem uma crise de identidade. Nós temos muitas crises, verdade ou não? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sempre teve, sempre estará. Então ele fala, e ali a primeira Páscoa é celebrada. Páscoa, a palavra pessar, passagem, que mostra essa travessia, que relembra a libertação da escravidão do Egito, ok? Primeira Páscoa foi celebrada assim. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, eu posso citar 3 momentos que eu acho muito importantes, porque Jesus é Deus, amém, amados? Jesus é Deus. Teve um momento lá em João 8,58, quando ele teve um diálogo difícil com os judeus, né? Aquela passagem que eles dizem que Jesus está endemoniado, e ali Jesus vai falando, né? E eles se orgulham porque eles são filhos de Abraão, e Jesus fala, olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou. E olha, agora que a gente sabe que você está endemoniado mesmo, estou falando aqui porque para não, mas se vocês quiserem olhar, está lá na tela, né? Não abrir. Mas ele fala algo poderoso. Ele, antes que Abraão existisse, eu sou. Não falou, eu era, eu estava lá, eu sou. E tantos judeus entenderam o que representava a autoridade que havia naquela frase, que pegaram em pedras para atirar nele, que estava se comparando ao Deus que chamou Abraão para aquela grande obra da Páscoa. Amém? Na última Páscoa, né, antes da última Páscoa, momentos bem antes, quando ele está ali, né, em Betânia, diante ali de Lázaro, seu amigo morto, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é esse Deus vivo. Amém?
E na última Páscoa, né, terminando aqui a última passagem que eu acho tão importante a gente lembrar, quando quando os guardas do templo vão juntamente com Judas prender Jesus lá no Getsêmani, quando ele pergunta: a quem vocês estão procurando? João 18, 5, 6. A quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A Bíblia diz, nesse versículo, que eles recuam para trás diante dessa palavra, sou eu. Ou seja, eu sou. Eles recuam e caem por terra. Eles estavam diante desse Deus que é vivo. Amém? Mas a pergunta que não quer calar, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. O tema dessa palavra, amados, é o Deus vivo e o poder da sua ressurreição. Amém? Como que um Deus vivo pode morrer num madeiro? Numa morte tão escandalosa. Como pode algo assim? Paulo vai falar aqui aos coríntios, né, que eles estavam passando por muita divisão na igreja, e uns se achavam discípulos de Jesus, outros se achavam discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, né? E Paulo escreve essa preciosidade para a carta de Corinto, dizendo: olha, vocês estão brigando, essa divisão toda, por causa de vaidade. O maior homem que já existiu, ele morreu no madeiro. O maior homem, o maior de todos, né? Ele foi crucificado. Vamos ao texto, fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém, amados? O caminho da salvação era a cruz, não tinha como bypassar. Sabe? Mas existe aqui, nós acabamos de ler aqui, havia, para os judeus, era como se fosse blasfêmia, porque para os judeus estava muito vivo na mente, no coração deles, a lei, que dizia lá em Deuteronômio 21, 33, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os gregos, e a igreja de Corinto estava cheio, porque os gregos eram os amigos da sabedoria, da filosofia. Havia sofistas ali no meio daquela congregação, e eles admiravam a retórica, eles admiravam a beleza, e a cruz, ela não se encaixava com isso. A cruz era sinônimo de fraqueza, de punição, de humilhação. Primeira coisa que a gente precisa saber é que ela foi premeditada, amém?
Não foi um ato aleatório, não foram os romanos. Deus, Apocalipse, aí você precisa ir, lá em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 fala que o Cristo, todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, para tudo, antes do haja luz, já havia uma cruz. Antes da criação, Deus já sabia que o homem iria falhar. E Deus já tinha um plano redentivo para toda a humanidade. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Que sabedoria incrível! Deus não foi pego de surpresa. Amados, isso é lindo quando nós olhamos e vemos aí que criar a humanidade, quando Deus estava criando a humanidade, implicava sua morte. Já parou para pensar nisso? Enquanto ele estava criando, ele já sabia que ele iria morrer por essa humanidade. Só o amor poderia conduzi-lo a isso, amados. Só o amor. Esse foi o caminho que ele escolheu, o caminho do amor. O caminho que Paulo diz que é o caminho mais excelente. A Bíblia diz que o amor, ele vence. Amém? Cantares diz que o amor é forte como a morte. E o ciúme como labaredas de fogo. Esse Deus tão zeloso, tão amoroso, escolheu morrer na cruz por mim e por você. Amados, e a grande pergunta, que eu gostaria de fazer, qual é o Jesus que nós adoramos? O salmista queria adorar um Deus vivo, mas eu quero dizer, se a gente for perguntar, existem várias concepções de Jesus, que pode não ser o Jesus que morreu naquela cruz. Por isso que Paulo fala, olha, uns me pedem isso, mas eu vou apresentar Cristo crucificado. Eu vou falar aquilo que não te convém. Eu quero te confrontar. Igreja, eu vou te sacudir. E eu quero saber se no final você vai dizer, glória a Deus, Ele vive, eu amo Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Às vezes nós temos vontades, desejos e a gente quer que Deus se submeta a isso. Amados, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus, como eu falei aqui, Ele não tem problema nenhum, nenhuma crise de identidade. Se Ele quiser, Ele revela. Se Ele não quiser, nós estamos completamente cegos, sem enxergar nada, mas foi do agrado do Pai. A Bíblia diz que esse caminho é maravilhoso. Eles tentaram manipular Jesus, tentaram moldar. Jesus, seja aquilo que a gente quer que você seja. Desce aí dessa cruz. Você não falou que em 3 dias destruiria? Desce que a gente vai crer. Às vezes a gente coloca condições para a gente estar diante da presença de Deus. Se Deus não faz aquilo que a gente exige, não é mais o nosso Deus. A maior lição de sabedoria estava sendo pregada no madeiro. A maior lição de sabedoria de Deus. Ali foi uma demonstração de puro amor. 1 João 3 diz, quão grande amor, Deus nos chamou de filhos e somos seus filhos. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
João 15, 13, Jesus fala, olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus foi obediente, amados. Essa foi a maior lição. O que para o mundo poderia ser escândalo, fraqueza, eu quero te dizer, muitos poderiam pensar, essa mensagem não vai vingar nem 10 anos. Passaram-se mais de 2000 anos e nós estamos aqui reverenciando aquele que vive, aquele que reina, aquele que caminha conosco. Amém, amados? Essa mensagem do amor ultrapassou barreiras, ultrapassou perseguições e ainda hoje nós somos impactados com esse amor. Quando você descobre que esse Deus é vivo, isso é forte demais. Quando você descobre que é muito mais do que aquele que está pregado numa cruz, é aquele que conversa, que caminha contigo. Amados, isso eu me lembro, eu era adolescente quando eu descobri que Deus era vivo. E veio um temor, não me converti aí, infelizmente, mas me veio um temor, ele está vivo, e agora? Isso demanda uma resposta. Eu não posso manipular. Ele tem vontade, ele tem personalidade, ele tem desejo. Eu preciso, como Paulo, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Amém? E aí, vamos lá no pastor nem sabia que eu ia pregar, né? Marcos 16, estamos no mesmo espírito, glória a Deus. Amém, amados? Jesus é a expressão exata de Deus. A Bíblia diz isso. Ele tem vontade, ele tem desejos, gostando você ou não. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? No final nós entendemos, meu Deus, que lição! Como eu preciso aprender com esse Deus. Ele estava dando ali um exemplo para a humanidade, para todos aqueles que haveriam de segui-lo. Seja obediente por amor, porque o que ele fez por mim e por você foi puro amor. Amém? Marcos 16, falei para você abrir e eu não abri. Aleluia, Jesus. Marcos 16, amém? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, ok? Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém?
separei alguns pontos aqui, 3 pontos aqui, que falou muito forte ao meu coração. A mensagem da ressurreição chegou primeiro, amados. Olha a sabedoria de Deus, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente se apaixona por esse Deus. Se fosse eu, se fosse você, ia procurar, talvez, né, aparecer para quem? Para Pilatos, para Anás, Caifás, né? Para aqueles que fizeram aquele trocadilho ali. E aí, desce aí, e agora? O que você tem a dizer, não é isso? A gente poderia, mas Deus não tem, como eu falei para vocês, não tem problema nenhum de crise de existência, não precisa mostrar o poder dele. Ele aparece para aquelas que no primeiro século, os professores de história estão aqui, era minoria. Aliás, isso é uma prova da ressurreição. No seminário a gente responde isso. Quais são as provas, né, da ressurreição? Túmulo vazio e o testemunho das mulheres. Porque se fosse algo formado, algo manietado, jamais colocaria mulheres. Ia colocar autoridade no meio, ia colocar os discípulos, homens, mas não mulheres. E olha o que Deus escolheu aparecer justamente para esse grupo minoritário. Isso traz uma lição para mim e para você. Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que a glória, para que o poder seja dele. Amém? Apareceu para aquelas mulheres, amados. E quando a gente olha, acabei de ler aqui, se você for examinar bem o texto, aquelas mulheres não estavam explodindo de fé. Quem está explodindo de fé por aqui? Amém, glória a Deus. Aquelas mulheres estavam indo para velar o defunto. Elas tinham comprado especiarias, elas tinham deixado algo incompleto, porque ia começar o sábado, o sabá dos judeus. Então elas tiveram que parar aquilo tudo para dar continuidade depois do sábado. Amados, elas foram. Acho fantástico isso, porque o texto depois termina dizendo, então vai lá e fala para eles, vão. Aquelas mulheres fizeram o que era para todos nós fazermos. Sem fé, não entendendo ainda a cruz, nem os discípulos tinham entendido a cruz, mas elas tinham uma postura diferente. Essas mulheres que faziam parte de uma minoria. E eu lembro de um texto lá em 2º livro de Reis, de Eliseu. Quem lembra? Também de uma minoria. Né? Samaria estava sitiada e eles estavam passando um cerco de fome e as mães já estavam cozinhando seus filhos. Tamanha era a fome. O rei, quando viu aquela cena, rasgou as suas vestes. Quem lembra dessa passagem? Depois você lê 2º livro de Reis, se eu não me engano, capítulo 7. O capitão da guarda estava numa crise de fé, o rei estava mal, e aí o profeta Eliseu, que é um exemplo da igreja, um tipo da igreja, Elias, né, é o antecessor, e Eliseu recebe a unção dobrada, amém? Nós, como igreja, recebemos a unção de fazermos sinais e prodígios semelhantes ou maiores que o Senhor, amém? E aí Eliseu fala, olha, amanhã, ou seja, num prazo de 24 horas, essa situação muda. Palavra de Deus. E aí, rapaz, os 4 leprosos, lê, gente, a sabedoria de Deus é incrível, Deus manda 4 leprosos, meu irmão, para dar uma lição para aquela galera. 4 leprosos que estavam fora da cidade, que não tinham ouvido a palavra do profeta, tipo, estava explodindo de fé. Não, eles simplesmente foram motivados com o seguinte pensamento: olha só, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Aqui, a gente vai morrer também. Se o pessoal está passando fome dentro,
fora então está pior. Então vamos nos levantar e vamos dar lá no acampamento dos sírios. Porque se eles deixarem a gente viver, vai lá e depois você vê se é exatamente isso que eu estou falando. A gente vive. Se mandar a gente morrer. Queridos, quando eles se levantaram, Deus fez soar no ouvido dos sírios carros, carruagens, cavalos, e eles bateram em retirada. Igreja, quando você se levantar em fé para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, eu quero te dizer que você não se levanta sozinho. Há um exército poderoso de testemunhas que se levanta junto contigo. Amém? Aquelas mulheres foram. Elas simplesmente foram. Elas não esperavam encontrar o Senhor ressurreto. Elas só tinham um desejo no coração. Vou acabar o que eu deixei pela metade. Posso fazer essa pergunta para você? Me desculpa, hoje é Páscoa, pastor. É Páscoa, mas eu tenho que dar que a palavra faz isso comigo, não faz contigo. O que você deixou pela metade, meu irmão? O que você deixou na metade do caminho? Qual foi o curso que você disse que ia fazer e não fez? O que você começou e parou na metade? Aquelas mulheres estavam decididas. Isso me leva para uma outra conclusão. Compromisso. Quer ter uma experiência com o poder da ressurreição? Sem compromisso com o reino de Deus? Compromisso só com o teu ego? Aonde a gente vai chegar? Amados, aquelas mulheres se levantaram, foram lá, porque havia no coração delas devoção. Se for a última coisa que eu vou fazer pelo meu mestre, eu vou fazer o melhor. Às vezes a gente não vê isso. Isso tem sumido. Elas saíram, havia impedimento. Outra boa. Sempre haverá impedimento. Pastora, a senhora não sabe o que fizeram comigo. Pastor, ali havia uma pedra, meu irmão. Olha aí a sabedoria de Deus. Deus manda mulheres. Cadê as mulheres aqui? Sabe quantos homens precisavam para empurrar, puxar aquela pedra? Muito, mais de 10 homens. Tamanho era o peso daquela pedra. Mas isso não foi impedimento para aquelas mulheres se levantar. Hoje tudo é motivo para a gente ficar prostrado dentro de casa, desistido, na depressão, sabe? Tantas coisas. A gente dá. Uma vez eu ouvi, isso nunca saiu, um grande pregador que falou uma frase que, meu Deus, que sabedoria, realmente eu sempre vou repetir. Amados, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Qual é a tua? Aquelas mulheres queriam, tinham deixado algo pela metade. Eu vou terminar o que eu comecei. Amém? Aquelas mulheres tinham um compromisso. A palavra sempre... Pastora, a senhora não sabe qual é a pedra que está em cima de mim. Não está nem na porta me impedindo de sair ou de entrar. Está em cima, pastor. Mas eu quero te dizer, quando você se levantar em fé, Deus vai fazer um exército, meu irmão, se levantar. Elas precisaram rolar a pedra? Chegaram lá. Às vezes, amados, tudo que a gente precisa é ir. Tudo que é quantas e quantas vezes meu Deus, vai pregar? Vai falar o quê para aqueles jovens? Não sei, eu simplesmente fui. E ali no caminho Deus vai colocando algo no coração, Deus vai enchendo. É a graça de Deus para quê, amados? Para que a glória seja toda dele e 0%. Essa é a sabedoria de Deus, amados. Para que todos reconheçam que é Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Amém? E por último, o poder da ressurreição restaura chamados. Olha aí, meu amado, no versículo, o anjo chega e fala aqui, isso é poderoso demais. No versículo 7, vão e digam aos discípulos dele, e
Pedro. Sublinha isso, ia Pedro, porque na minha Bíblia tem ia Madelon. Peraí, pensa agora. Pedro não era discípulo? Por que não para aí? Tudo, ponto, vírgula, na Bíblia tem um significado maravilhoso. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que nesse momento, Pedro não se sentia mais como discípulo. Pedro devia estar sendo corroído pela culpa, porque tinha negado o seu mestre. Pedro tinha falado: Senhor, se o Senhor for para a prisão, eu vou junto, eu morrerei por ti. E ele nega, mesmo ouvindo Jesus. Satanás quer te cirandar, Pedro. Mesmo assim, a sua natureza caída, como todos nós, ele nega o Senhor. Mas aqui, o poder da ressurreição vai lá e restaura o chamado daquele apóstolo. O amor, e qual é o antídoto, qual é o remédio que Deus usa para restaurar o chamado de Pedro? Eu tenho um carinho tão grande por essa passagem, amados. Falei, que eu boto na minha Bíblia, e é Madelon. Que eu lembro de uma vez, uma época, que Deus deu um sonho para o meu marido, e o sonho mostrava o nosso chamado. E dava algo para ele fantástico, maravilhoso. E no sonho, ele chegava para Deus e falava: e Madelon? Nossa, interessante, né? E aí Deus mostrou algo para ele. E canso de falar isso, para a gente chegar até aqui, queridos, é uma grande jornada. De vales, de montes, tem momentos que às vezes a gente acha que não vai conseguir, tem momentos que a gente começa a andar para trás. E eu perdi a conta de quantas e quantas vezes, quando eu orava ao Senhor, eu só falava: Deus e Madelon. Que era uma forma de lembrar: Senhor, aquilo que o Senhor mostrou é aquilo mesmo? Está tão longe, Deus. Parece que, meu Deus, que isso nunca vai acontecer. Eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite para celebrar a Páscoa do Senhor. Talvez Pedro já estivesse até internamente desistindo do seu apostolado. Mas Deus, que não desistiu de Pedro, não desiste de Madelon, não desiste de Jaqueline, não desiste de Coquito, não desiste de ninguém. O mesmo Deus, com o poder da sua ressurreição, que foi lá restaurar aquele apóstolo, é o mesmo Deus vivo que está aqui nesse lugar e quer restaurar chamados. É Ele, amados. E o princípio, a cura, é o mesmo que foi derramado naquela cruz. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nessa noite, o Senhor está aqui e Ele está nos perguntando: tu me amas? Quero que você ouça esse louvor. Baixa a sua cabeça, querido. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Obrigada, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, levanta, igreja, adora!
e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A ressurreição, amados, além da salvação, que é a nossa herança, que está lá na glória, aguardando por nós, nos trouxe também libertação dos nossos pecados, da nossa vida, amados, antiga. Nós podemos viver em novidade de vida, segundo essa nova criação, segundo Cristo e não segundo Adão. Você pode fazer essa escolha, e nessa escolha você pode ter uma viva esperança, adorando Deus vivo com uma viva esperança. Você pode viver uma nova vida em Cristo. Amém? Que você possa repetir junto comigo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora é para glorificar o único que vive e que reina e que há de voltar para me buscar, e então viverei eternamente com Ele para todo o sempre, em nome de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Queridos, nós queremos cear com o Senhor, amém? E todos estão convidados, todos vocês, a cear essa Páscoa com o Senhor. Que você possa estar nesse momento de ceia. Troque a tua ceia com quem você quiser, traga a ceia para cá. Que você possa estar pedindo uma
viva esperança, amados. Uma viva esperança. Que Deus possa estar regenerando a nossa viva esperança, porque Ele vive. Pai, obrigada, Senhor. Nós consagramos a Ti esses elementos. Te agradecemos por cada gota de sangue derramado naquele madeiro, que foi por amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos fez a passagem para o reino do Filho do seu amor. Obrigada pela sua carne que foi dilacerada e que é pão, tu és Jesus, o pão da vida. Nós te amamos, nós te celebramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Comamos e bebamos todos nós. Amém? Se houver algum enfermo aqui que seja curado, que seja restaurado nessa hora, Senhor, nós queremos levantar a Ti um clamor, Senhor, pelos enfermos, por aquela lista, Senhor, que nós oramos de dia e de tarde, sem parar. Pai, nós lembramos a Ti, Senhor, da nossa querida Fernanda Luz, Pai, que nessa hora, o poder da ressurreição visite a Tua filha, Senhor, com poder, com graça, e mude aquele quadro, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, nós profetizamos a cura agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Para sempre adorado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és a melhor coisa que poderia nos acontecer. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és sublime, Tu és majestoso, Tu és o esplendor da glória de Deus, Senhor. Tu és totalmente desejável. Te amamos, te amamos, te amamos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse gesto maravilhoso. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Ajuda-nos, Senhor. Restaura o nosso amor, a nossa devoção. É o que nós pedimos em Teu nome. Amém.